Olá, bem-vindo ao Canal Médico. Meu nome é Fábio Souza, sou sócio da Fluxo Seguro, a corretora especialista em venda de plano de saúde, e nós convidamos aqui para um bate-papo com o superintendente de várias operadoras no mercado do Rio de Janeiro, que é o Ricardo Scossi. Ele vai falar um pouquinho do cenário atual e do que a gente pode fazer diferente. Ricardo, fala um pouquinho da sua história para a gente. Fábio, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, a você e ao Canal Médico. Bom, você já falou alguma coisa, eu sou Ricardo Scossi, sou médico. Esse ano eu estou fazendo 40 anos de formado. Fiz minha formação em cirurgia geral e vascular depois fiz clínica médica. Uau. Mas há muito tempo eu encaminhei minha trajetória para o mundo executivo. Eu comecei minha vida profissional como médico na AMIL em 1988, você vê quanto tempo faz isso. E em 1993, mais ou menos, eu recebi um convite para ir para a parte executiva e acabei viciando nisso, e aí minha vida deu uma guinada para esse mundo executivo, enfim. E aí veio minha trajetória, cuidando de clientes corporativos na AMIL, depois 95, você vê quanto tempo tem isso, né? Eu já te conheço há bastante tempo, mas foi em 95 que eu fui convidado pelo Edson Bueno para montar o canal de corretores de mercado na AMIL, que hoje chama Revende, né? E fiquei na AMIL até dezembro de 2003, de lá fui para a Unimed Rio, fui convidado pelo Celso Barros para fazer parte da equipe dele. A Unimed Rio estava num momento de transição, era uma empresa que estava pequena, queria crescer, e recebi um convite, foi especial. Trabalhar para os médicos, né? Isso é uma coisa que me orgulha muito, tenho muito carinho pela Unimed. Pela AMIL, minha casa, trabalhei lá 15 anos, e fiquei na Unimed Rio até 2015. Eu tive um pouquinho mais de experiência do que você falou, né? Eu fui CEO da Assim por 6 meses. Ah, sim, então é importante. E, enfim, estamos aí nesse mercado há muito tempo. Vivendo o que é bom e o que é difícil dele, mas eu gosto. E vamos tentar quebrar alguns paradigmas aqui de realmente como funciona, para poder trazer uma forma um pouquinho mais transparente para quem está ali do outro lado assistindo, que não tem essa experiência que a gente tem de estar ali dentro do comercial, do dia a dia, né, da venda, do atendimento. E aqui eu vou te fazer algumas perguntas, Ricardo, você fica muito à vontade, tá? Por que estamos vendo operadoras de saúde entrarem em colapso no Brasil? O que você acha que... Olha, eu acho que a gente está vivendo o fim de um ciclo, né? Quando a gente estuda negócios, né, a gente aprende em marketing, ciclo de vida de empresa, ciclo de vida de produto, e eu acho que nós estamos vivendo o fim de um ciclo, de um modelo de negócio na saúde suplementar, né? Um ciclo aí que tem durado 30, 40 anos, mas eu acho que esse ciclo está terminando, né? Eu digo sempre que a gente está vivendo agora, começou a travessia de uma ponte. Né? Imagina essa imagem, os últimos 30, 40 anos da medicina privada, da saúde suplementar, analógica, papel, consulta exame com limite, consulta exame sem limite. É verdade. Assina chequinho de consulta, e nós estamos indo para um mundo absolutamente digital. Num outro momento. E que a gente não sabe exatamente como vai ser. A única certeza que eu tenho é que ele não vai ser igual ao que tem sido até hoje. O mercado nos últimos 15 anos vem vivendo, talvez mais um pouco, um processo de concentração natural de um mercado hiperregulado, né? 99 tem a Agência Nacional de Saúde. A ANS regula o segmento, muito importante o papel da ANS, é um mercado muito importante para a sociedade, e acho complicado que ele não tivesse um ordenamento jurídico legal que protegesse os players e principalmente os clientes. O consumidor. Ali foi quebrado a questão da delimitação, né? Isso. Antes da ANS, a pessoa acha que não funcionava, a gente não tinha autorização, o cliente usava 30 dias só de internação, né? Era tudo muito limitado. A ANS ela veio para botar um pouquinho de ordem. Nós saímos de um momento em que não havia regra nenhuma. Sim.
E aí a tendência natural é você vir com muita regra, que eu acho que foi o que aconteceu no início da ANS. Né? Muita regulação, muito pesado. Quando você tem muita regulação, você afasta novos entrantes. E eu acho que nos últimos anos vem distensionando. Se a gente for olhar os últimos 2, 3 anos, a ANS já tomou algumas decisões de afrouxar um pouquinho o torniquete financeiro que ela colocava nas operadoras, que tinha o objetivo de trazer segurança para o sistema, mas eu acho que, assim, remédio e veneno é a mesma coisa, o que diferencia é a dose, né? Acho que a dose estava excessiva, então a ANS está soltando um pouquinho, mas o momento é de concentração. Primeiro concentrou nas grandes redes de hospitais e laboratórios. Começou com laboratório, depois hospital, depois operadora. Está vindo para o mercado corretor de vocês? Sim. Repara que já tem empresas que estão se juntando, outras estão saindo do mercado. Está vindo uma concentração muito grande. E essa regra de operadora, quando a ANS ela cria as regras da Lei 9656 de 98, ela também ela direciona o plano de saúde a ter um custo, né, baseado. Aí nascem as administradoras, né, para poder fugir um pouquinho dessas regras. Né? O que você acha que a administradora ela é hoje uma coisa boa ou não para o mercado de plano de saúde, em geral? Bom, para aqueles que não conhecem o nosso segmento, vamos explicar um pouquinho qual é a diferença entre uma operadora e uma administradora de saúde. Tá? A operadora, o plano de saúde ou a seguradora, recebe do cliente e tem que pagar o fornecedor. Perfeito. E tem que ficar com uma parte de lucro, porque as empresas elas só têm uma obrigação na vida de qualquer ramo de atividade, é ter lucro. O que ela vai fazer com lucro vai demonstrar o caráter dessa empresa. Mas toda empresa tem que ter lucro. A administradora de benefício foi uma figura jurídica que nasceu na legislação, né? Porque ela já existia de alguma forma empiricamente antes disso, mas ali em torno de 2007 a 2010, que visava de alguma forma trazer uma formalização para o intermediário nos contratos de adesão entre o beneficiário final e a operadora. Né? Então é uma empresa que basicamente é uma empresa de venda e cobrança que fica responsável por captar cliente no mercado e garantir o pagamento para a operadora. Sempre houve questionamentos sobre a necessidade da existência da administradora. Tá? Eu acho que depois de tanto tempo, o fato consumado, não adianta a gente achar se é ruim, se é bom, elas existem. Então aí o que está havendo hoje é também uma depuração das administradoras. Né? A lei gerou a demanda, apareceu muito aventureiro no negócio, e aí nós vamos chegar na tua pergunta. Por que as operadoras estão mal? Porque nos últimos 10 anos, na minha visão, o mercado deu uma desvirtuada, transformou o pessoa física, que é muito regulado com reajustes lucro. represados, que não deixa a operadora se mexer muito, então todo mundo acabou indo para a adesão de alguma forma, maquiando pessoa física nisso. Muito aventureiro no meio do caminho, muita venda mal feita, muita falta de profissionalismo, não à toa, foi a primeira vez, eu estou há 40 anos formado como médico, mas eu já venho de uma família médica, eu convivo dentro da medicina desde que eu nasci. É a primeira vez que eu vi todas as operadoras e seguradoras de plano de saúde terem prejuízo. Quando isso acontece, não é acender uma luz amarela, não. Tem que acender uma luz vermelha. O que todas elas têm em comum? E o que foram olhar que quem puxou para baixo o resultado com prejuízos altíssimos foram as carteiras de adesão. Né? Então, hoje, nós estamos vivendo um momento diferente do mercado. Seguradoras, Unimedes, operadoras de plano de saúde, todas puxaram o freio do adesão, estão tirando administradoras de dentro da carteira, restringindo o segmento de adesão, que é natural, um movimento de defesa. Mas, na minha opinião, isso com o tempo, a tendência é acomodar cada segmento no seu quadradinho. Né? Isso não quer dizer que o adesão vai acabar, ele talvez tenha que voltar da onde ele surgiu. Eu, nos meus 12 anos de Unimed Rio, nós chegamos a ser a operadora com a maior carteira de adesão do Brasil. A gente tinha 550 mil vidas em adesão, mas diferente do mercado de hoje,
eram basicamente apólices fechadas, conselhos profissionais, que é isso que a gente entende que é o adesão de verdade, né? Aquela entidade que representa uma classe profissional. Hoje nós conhecemos, todo mundo conhece alguém que é qualquer coisa e tem uma entidade que representa qualquer coisa. E entra qualquer pessoa. E aí, assim, não tem jeito. Se você não trabalha dentro de regras e não regula o teu risco, a tendência é desbalancear isso. Clientes ficavam pulando de entidade para entidade, de operadora por operadora, gerando custo em todas. E aí as empresas desesperadas para vender baixam regra de carência, aumenta a comissão, e aí acaba virando, fica ruim para todo mundo. E o que é pior? Né? Fica ruim para todos os players do segmento. É ruim para a operadora, que é quem é responsável por bancar o risco, né? Que é quem garante o serviço que o cliente comprou. Fica ruim para o associado, porque quando uma operadora quebra, ele deixa de ter acesso àquilo que ele contratou e que ele pagou e tem por direito. Fica ruim para o médico, que passa a não receber pelo trabalho prestado. Fica ruim para os laboratórios e hospitais, que prestaram um serviço, tiveram o custo e não vão receber. Então é ruim para todo mundo. Então é uma hora assim, vamos brincar, tem que dar um Ctrl-Alt-Del aí, resetar esse negócio. Mas ainda acho que tem muita coisa para acontecer, o mercado vai concentrar mais. A nossa visão na área comercial, eu entendo, é uma coisa pessoal, que a administradora entrou para pescar no próprio aquário da operadora. A gente pega o caso da Unimed, a Unimed ela tinha uma carteira muito boa de pessoa física, né? E quando foi fundada, acho que uma das primeiras administradoras, a Qualicorp, se não me engano, ela vem com produtos e vende para o próprio cliente, ou seja, ela tira o lucro da Unimed, né? E o risco fica com a operadora e ela só fica com o lucro, fazendo o preço Fábio, net. Isso aconteceu muito nos últimos 10 anos. Eu posso falar com segurança, porque no tempo em que eu fiquei na Unimed liderando a área comercial e cuidando dos contratos de adesão, quando eu cheguei na Unimed Rio, em dezembro de 2003, a Unimed tinha 230 ou 270 mil clientes. Quando eu saí, ela tinha 1.200.000 clientes. 500 mil vidas no adesão. Foi bom. Com sinistro em torno de 75%. Eram só entidades fechadas. Quando eu saí da Unimed, e eu tinha uma área comercial para vender pessoa física. Nós nunca abandonamos o segmento do pessoa física, enquanto eu estive na Unimed Rio. Depois que eu saí, imediatamente depois, acabaram com a área do pessoa física, levaram tudo para o adesão e aí virou essa bagunça que você relatou. Talvez não tenha sido coincidência o desfecho que a Unimed Rio teve. Verdade. Né? Porque começa uma festa, todo mundo roda cliente, todo mundo ganha dinheiro, menos a operadora. Não é só questão de ganhar dinheiro, porque a cooperativa médica ela tem por obrigação gerar trabalho para o médico. Né? O próprio médico não entende como é que dá prejuízo, que você está vendendo. Claro. Olha só, Fábio, isso é outra coisa que a gente tem que repensar aqui. Todo mundo vende, todo mundo bate meta e as empresas continuam do mesmo tamanho. Tem alguma coisa errada, amigo. Tem alguma coisa errada. Então, o segmento todo de saúde suplementar tem que fazer uma reflexão do que está acontecendo, porque se isso falir ou acabar, é ruim para todo mundo. A sua empresa acaba, o cliente fica sem cobertura, o hospital que fez um investimento pesado, e é pesado fazer investimento em hospital. Meu pai, quando se formou, 3, 4 médicos se juntavam e construíam um hospital. Hoje, um hospital básico é 300 milhões de reais. Se eu juntar todos os médicos que eu conheço, não dá para dar entrada na obra. Você entendeu? Então, assim, outro momento. Então, todo mundo tem que ter responsabilidade de entender que cada um tem a sua cota de sacrifício para dar, que o mercado vai ter que se repensar nisso. Pensar, verdade. Tá certo? Operadoras das formas como elas lidam, os corretores como o grande veículo que traz o cliente para dentro da operadora, e a operadora de entender que ela não pode ficar só pensando no resultado de venda imediato se aquilo traz um resultado negativo no longo prazo. Crise serve para a gente fazer reflexão e mudança. Ninguém torce para ter uma crise, mas já que estamos tendo,
tenhamos a coragem de enfrentar isso com remédio que tem que ser dado. Por falar em crise, com relação, por exemplo, à pandemia. Nós tivemos uma pandemia em 19, 20, 21, e isso coopera para essa crise no plano de saúde, já que as pessoas, no período que estavam em casa, não utilizaram o plano de saúde, mas depois que tomou a vacina, as pessoas começaram a sair e fazer a cirurgia, a utilização aumentou muito. Isso tem alguma coisa a ver com o cenário de prejuízo? O tema pandemia é muito complicado de estar se abordando porque ele foi politizado, né? E isso é uma pena, porque a politização, por exemplo, cerceou muito médico de tentar tratar seus pacientes, né? Quem tem obrigação na sociedade de tratar quem está doente é o médico. E o médico tem autonomia de definir que tratamento ele acha mais adequado para aquele paciente. Se ele fizer bobagem, os conselhos profissionais, tanto regional como federal, têm ferramentas e instrumentos para punir esse médico. Mas a politização atrapalhou muito isso, a ponto de, por exemplo, eu um dia estar conversando com a filha de um amigo, vou me permitir não dizer o nome, mas ela é uma militante, assim, forte e criticando planos de saúde, porque os planos de saúde ganharam muito dinheiro na pandemia. E eu falei para ela, querida, com todo carinho, eles tiveram 2 anos de represamento de custo. A hora que abrir essa porteira, tudo que não for usado vai ser usado de uma vez só logo depois. Porque quem tem cirurgia para fazer não estava brincando, ninguém inventa uma cirurgia, né? Se ela não fez no momento, ela vai ter que fazer no outro. O mais rápido possível. Quem tem doença crônica, precisa de acompanhamento médico, precisa fazer exame, deixou de fazer exame. Teve muita gente que agudizou, complicou problemas que eram equilibrados, porque ficaram sem atendimento médico ou sem fazer os exames que precisavam. Então, quando a pandemia acabou, a represa abriu. Aí que eu acho que houve um erro das operadoras do plano de saúde. Tiveram 2 anos de um resultado bom, porque o consumo baixou, mas ele baixou artificialmente. Aquilo não era para você acreditar que você, de repente, ficou muito bom. Dia de muito é véspera de pouco. Tinha que ter feito o trabalho lá da formiguinha de guardar os resultados para quando abrisse, né, liberasse o represamento que houve do custo. E não foi coincidência. Todos tiveram lucro durante a pandemia e todos tiveram muito prejuízo depois da pandemia. Porque houve um desrepresamento, mais ou menos natural e esperado. Não era para ninguém entrar em pânico porque uma seguradora, de repente, o sinistro dela explodiu. Todo mundo precisando usar e, de repente, foram usar. Mais ou menos natural. Tinha que ter calma para passar por esse momento, mas não pode nem criticar a operadora que teve lucro durante a pandemia, nem dizer que ela é ruim porque ela teve prejuízo depois. O importante é o que aconteceu depois que esse atendimento represado aconteceu, né? E aí é que eu acho que está todo mundo precisando repensar o seu papel nesse segmento que é tão importante, que é a saúde suplementar para a sociedade. E o que você acha sobre a telemedicina? Porque nesse período pós-pandemia ou pós-pandemia, acabou nascendo com muita força, ou já existia, ela veio com muita força o médico na tela, o telemedicina. Nem sempre é médico, às vezes é enfermeiro que está atendendo. E aí não é telemedicina. O que você, como médico, o que você acha desse novo cenário que veio para ficar? Né? Olha só, a gente não pode brigar com tecnologia nem com os avanços da sociedade. Mas eu acho que a gente tem que pensar com calma. Eu sou de uma geração em que, quando a gente estudava medicina, a gente era massacrado, no bom sentido, a aprender a colher história, tirar as informações relevantes do paciente na história e, principalmente, examinar o paciente. Por isso que a gente aprendia assim, chegou com dor de cabeça, mas bota deitado na cama, examina a barriga dele, porque num exame desse você pode descobrir uma massa de um tumor que está sintomático e que só foi pego porque foi examinado. Isso, por exemplo, não acontece com a telemedicina. Então, eu acho que vendem muito essa marca telemedicina, prometendo uma coisa que eu acho que ela tem uma função muito importante, mas é uma outra coisa. Se você me disser assim, orientação médica por telefone, bingo, cara, não faz nenhum sentido.
você podendo ter uma orientação com o teu médico por chamada de vídeo, do que pegar 2 horas de carro, engarrafamento, arrumar um lugar para estacionar o carro, para ir fazer uma consulta, para ele te reorientar com relação à dose do remédio. Ou tirar uma dúvida. Ou uma coisa que seja meio básica. Eu não vejo problema... Se o médico já conhece o paciente... de um atendimento médico sendo feito dessa forma. Mas eu preferia chamar de orientação médica por telefone. Tá certo? Porque uma consulta por vídeo jamais substituirá uma consulta presencial com o médico examinando, né? Isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, uma frase do meu pai que dizia assim: meu filho, a gente começa a fazer o diagnóstico quando o paciente abre a porta do consultório. A forma como ele está, a postura, a forma como ele anda, como ele te olha, dali você já começa a montar o quebra-cabeça do diagnóstico do paciente. E é verdade. Por imagem de telefone, é lindo, facilitou muito. A gente, para controlar a fila, é ótimo. Tá na praia ali, de repente... Mas você não está sentindo o hálito do paciente. Uma pessoa, um diabético, está com hálito cetônico. Você ali no telefone, você não está sentindo. Na consulta presencial, você está. Então, eu acho que, assim, natural, vem uma novidade, aquilo vem, acontece muito, mas eu acho que tem que voltar aqui um pouquinho para o bom senso. Acho, por exemplo, especialidades, psicologia. Sim. É uma coisa que faz sentido, já um tratamento que já vem sendo feito, o psicólogo fazer a terapia ali da pessoa, conversa por telefone, eu acho que é uma ferramenta importante, facilita tanto para o profissional quanto para o paciente. Tá? Mas especialidades que precisam de um exame clínico, eu jamais substituiria a telemedicina pela consulta presencial. Mas acho, de novo, não existe um único remédio para determinadas situações. Então, eu acho que isso é mais uma tecnologia que veio ajudar o médico e o paciente no acompanhamento da saúde dele, você entendeu? Acho muito importante, mas eu prefiro chamar de orientação médica por telefone. Eu não gosto de telemedicina, confesso que... É porque nem sempre é... Medicina sem exame... Mas hoje estamos tratando isso como normal, porque a gente vê assim, os médicos mais antigos acho que vão concordar comigo. Tem uma garotada aí que está fazendo consulta que não bota a mão no paciente, amigo. Fica ali só no computador digitando o que o cara está sentindo, aperta um botãozinho, já sai com um protocolo todo de exame, vai embora, o próximo. Só no olhar, já olha para a pessoa, já acha que já... Levanta, vai lá, palpa a barriga, escuta o coração do cara, ouve o pulmão. Olha, dá uma olhadinha na garganta. Isso tudo faz parte do exame físico. A gente aprende isso na faculdade, isso é a parte mais importante. Como é que a medicina era feita antigamente? Não tinha recurso tecnológico, você tinha que conversar e examinar. Veio o recurso tecnológico e são exames complementares. Eles não são exames substitutos. Continua fazendo o que a gente fazia antigamente, complementa com esse... assim imensurável capacidade tecnológica que a gente tem hoje de fazer diagnóstico. Junta uma coisa com a outra, fica melhor. Né? Senão você tira uma coisa para colocar uma outra e nem sempre isso é bom. A palavra final sempre é do médico, né? Que tá ali, o exame clínico tem que ser soberano. Verdade. E o que você acha dessa relação da ANS com os médicos, né? Qual o papel da ANS em meio a essa crise do setor que a gente está... Olha só, eu não acho até que a ANS tenha muito a ver com o médico. Para isso a gente tem o Conselho Regional e tem o Conselho Federal de Medicina, que são bastante atuantes. Né? A diretoria atual do CFM, então, eu acho que está tendo um papel fundamental aí num momento crítico da nossa sociedade. Eu acho que a ANS faz o papel dela. Né? Acho que exagerou um pouquinho na dose no começo, acho que já começou a flexibilizar um pouquinho para deixar as operadoras, tirar um pouquinho do garrote financeiro, deixá-la um pouquinho mais solta. Assim como a ANS não interfere, por exemplo, no papel do corretor. Sim. Né? Não existe nenhum tipo de regulação pela ANS, né? No papel comercial na saúde suplementar. Né? Que eu acho... Não sei, tem gente que advoga que tinha que ter, que ela tinha que regular. Eu sou sempre a favor do bom senso e da autorregulação. Né?
Mas eu acho que a ANS, o excesso de regras, ela atingiu um ponto que eu não vejo ninguém falando, que para mim talvez seja um ponto crítico do sucesso na sustentabilidade do nosso segmento da saúde suplementar, que é o excesso de regra, concentração de mercado e excesso de capital, de necessidade de capital financeiro, tirou do médico o papel relevante que ele tinha na saúde, que o médico, por natureza, é um empreendedor. Eu não conheço ninguém que faça uma faculdade de medicina que diga assim, quando eu me formar, eu quero arrumar um emprego de carteira assinada, e aí eu vou ter férias, 13º, eu vou poder me aposentar. Eu não conheço. O médico é, por natureza, um empreendedor. O mercado ficou tão regulado que é impossível hoje surgir um novo Edson Bueno. É impossível surgir um novo Jorge Moll. Impossível. Impossível surgir um doutor Aloan, um doutor Balbino. Impossível. Estou falando aqui da saúde do Rio de Janeiro. Pessoas tradicionais do segmento daqui. Impossível. Impossível. O médico, a exigência financeira para ele se inserir no game é um troço que tira o cara disso. E eu acho até que é de propósito. Se a gente for olhar aí os últimos anos, sistematicamente são feitas críticas aos médicos como se eles fossem culpados pelo desequilíbrio do segmento. E não é verdade. Não é verdade. Na minha visão, não é verdade. Agora, tiraram o médico, essa característica do médico ser empreendedor. Eu, quando eu me formei, a gente conhecia, pelo menos de nome, todos os donos de laboratórios de análises clínicas e de imagem do Rio de Janeiro. A geração do meu pai conhecia todos os donos. Hoje eu duvido que você diga o nome de um médico que seja dono de um laboratório. É complexo. E aí, se o cara não é empreendedor, porque como é que o empreendedor chega? Tem lá uma grande rede que precifica a 100, o cara fala, quero botar meu laboratório nisso aí, vou aceitar trabalhar por 80. Para a operadora não era bom? O mesmo exame que ela paga 100, ela poder pagar 80 com cara de qualidade? Hoje essa ferramenta a gente não tem. Por isso que a medicina só encarece. Eu ouvia 10, 15 anos atrás, o bom para o mercado é ele concentrar, ganhar escala. Só encareceu. Eu não vi o preço ou o custo da medicina reduzir, ou pelo menos reduzir a velocidade de crescimento com essa hiperconcentração que aconteceu. Eu não vi. Eu não sei como, mas eu hoje, se eu pudesse fazer deixa eu tentar achar aqui a palavra correta para eu dizer assim, uma provocação para a ANS pensa como é que você pode estimular o médico a voltar a ser empreendedor. Isso vai ajudar, se não na redução, pelo menos da redução do preço, pelo menos na redução da velocidade do aumento do custo na saúde, que é uma preocupação no mundo todo. Vamos lá, a medicina é cara no mundo todo, não é só no Brasil. Medicina, ela está completamente ligada à tecnologia, desenvolvimento de medicação, de exames, leito hospitalar de alta complexidade, isso tudo custa dinheiro. Né? Como é que a gente pode tentar baratear isso? Um dos vetores, de novo, problemas complexos não tem solução simples. Né? Mas talvez um dos vetores fosse, de alguma forma, desregular um pouquinho o mercado, tentar estimular a retomada do empreendedorismo médico, né? Para ver se, de alguma forma, isso ajuda a baixar preço. Porque é muito simples. Se um só é dono de todos os leitos hospitalares, ele vai vender esse leito hospitalar barato? Claro que não. O que você diz, então, é uma regra econômica meio básica. E o que você acha, Ricardo, por exemplo, com relação a esses grupos econômicos que foram criados, né? Nós temos hoje, estamos no Rio de Janeiro, com 2 grupos grandes. O grupo da Rede Doc, com Sul América, e tem outro grupo que é a Amil, com o próprio Unimed, a Golden Cross agora que teve esse problema. A Golden acabou, né? A Golden acabou. Esse grupo econômico é a solução para redução de custo ou é uma... Não, eu acho que não. É exatamente o oposto que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é estimule o surgimento de novos. Porque a concentração aumenta custo.
né? Mas eu acho que a formação dessas grandes redes foi fruto de todo um cenário que foi montado, né? Quando o órgão regulador vem e diz que para você montar uma operadora, ter um negócio, você tem que ter tanto de capital mínimo exigível, tem que ter não sei mais quanto dinheiro para reserva, 3 bilhões de reserva, pô, só vai ter quem tiver num grande grupo e tiver injeção de capital externo, de fundo de investimento, senão não vai ter. Então, assim, eles não são os causadores do problema, eles são o resultado do cenário, né? A gente não pode agora dizer, o problema é a Redditor, é o DAS, é isso, é aquilo. Não é. Eles são o resultado dessa hiperconcentração que aconteceu, né? Mas o que eu acho que a física, né, ensina para a gente que massa atrai massa, em algum momento aquilo ali vai concentrando, concentrando, concentrando. O que a física diz que em algum momento as estrelas que se concentram muito, uma hora explodem e viram pequenas de novo, né? Talvez na saúde o futuro seja o small is beautiful, de novo, porque já foi assim 30, 40 anos atrás. Se a gente for, o mercado de São Paulo tinha muito essa característica. Um hospital numa região, ele criava um plano de saúde dele e ele cuidava daquela região toda. É isso que eu chamo do small is beautiful. Talvez essa hiperconcentração em algum momento, pelas leis da física, faça isso explodir e a gente voltar a ter players menores, mas que se diferenciem. Aí a gente entra de novo a história do médico como empreendedor, tendo uma sacada diferente, um produto diferente. Enfim, mercado muito regulado não te possibilita criatividade no produto. Você vê que hoje o produto é igual a todo mundo. Todo mundo tem o mesmo médico, todo mundo tem o mesmo hospital, todo mundo dá a mesma carteirinha, e usa o mesmo vendedor. As mesmas pessoas fazendo a mesma coisa têm o mesmo resultado. Se o resultado é ruim, nós vamos continuar no resultado ruim. Então, tem que mexer, ou nas pessoas, ou em como se faz, para a gente mudar o resultado. É nisso que eu acredito. A própria Unimed, ela tem um diferencial, eu acredito que a gente trabalha muito tempo lá com eles, que é a rede credenciada de médico, né? Porque se você pegar os operadores menores hoje, uma Assim, uma Leve, você tem um número restrito de atendimento de consultório. A Unimed era muito forte com isso. A Unimed Rio, ela quebrou, ela foi agora absorvida pela federação, Unimed FED. Você acha que a Unimed ela consegue voltar, ter aquela força, né, Olha só, tempo com a federação, que não era uma operadora, foi criada agora para isso? São remédios que o sistema Unimed tem para socorrer singulares, que é como a gente chama no sistema Unimed, cada uma unidade de atendimento, né, para manter o sistema saudável, funcionando. Eu torço que a Unimed Rio algum dia volte a ser operadora e volte a ter a relevância no mercado de saúde do Rio de Janeiro e no sistema Unimed no Brasil como um todo. Porque ela já foi a maior operadora do sistema Unimed. Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer lugar de saúde do Brasil, melhor plano de saúde é Viver. Aí a pessoa vai completar. O segundo melhor é a Unimed. É o slogan. Isso ficou marcado. E é uma empresa de médicos para os médicos. Cometeu alguns erros nos últimos anos, por isso teve o resultado que teve. Um dos erros, na minha visão, foi depois da minha saída, foi ter deixado algumas administradoras de benefício com muito poder dentro da cooperativa, definindo qual era a política comercial e com margens de lucro exorbitantes. O dinheiro foi todo para esses operadores e faltou do médico. Eu te confesso que me sinto dor quando eu encontro alguns médicos da Unimed, conselheiros, com 80 anos de idade, 82, dizer para mim: Ricardo, eu tenho que continuar com o meu consultório aberto, porque para eu fechar eu tenho que botar lá na Unimed eu não sei quantos milhões. Pô, isso é uma maldade. Os caras não foram responsáveis por aquilo ali. Você entendeu? Então eu torço muito que a Unimed Rio passe. Hoje ela virou prestadora, ela é só uma rede de consultórios médicos, presta serviço para o sistema. Mas eu ainda torço que algum dia a Unimed Rio volte a ser operadora, que ela merece ser, que o sistema Unimed merece ter a Unimed Rio de volta como operadora, que ela aprenda com os erros que cometeu, né? Tem algumas reflexões que tem que ser feitas. Parece esse boom dessa massa que você falou, ela
cresceu, e chegou um momento que... tem que ter cuidado até quando cresce demais, esse é o ponto. Tudo tem um ponto ótimo na vida, e a operadora de saúde também tem. Foi vendida a ideia que, na verdade, você tem que estar sempre crescendo. Em algum momento você perde competência, né? Quando fica grande demais. Aqui eu separei algumas perguntas interessantes para poder ser feitas para você, Ricardo. E tem aqui, os médicos estão insatisfeitos com os planos de saúde. O que você poderia dizer para o médico, né? Que você tem uma experiência vasta dentro de operadora, mas o cara que está dentro do consultório fazendo atendimento, ele não entende por que ele recebe tão pouco, né? Ou demora a receber, ou às vezes não recebe. Né? O que você pode dizer isso para o médico? Olha, essa é uma resposta complexa, porque ela tem várias vertentes. O que eu acho que eu tenho que dizer para ele: tenha paciência e sobreviva no teu consultório. Faça medicina direito que teu consultório vai ficar cheio. Seja um bom médico. Seja um bom médico. Porque hoje médico reclama, mas cliente também está reclamando do atendimento médico, a operadora reclama do médico, o médico reclama da operadora. Todo mundo está insatisfeito. Então vamos mudar? Este é o momento que a gente tem que fazer uma reflexão e mudar o modelo que está hoje. É a ponte que eu te falei que a gente está numa travessia. As operadoras, o que eu acredito que vai acontecer, que esse modelo de operadora que tem hoje tradicional acabou. Essas ainda estão aí, vão ficar um tempo, até surgir novidades. Para isso precisa o órgão regulador facilitar um pouquinho mais o surgimento de novidades, né? Para ter opção. Para a gente poder ter o modelo para frente, porque hoje, no mundo digital do jeito que está, de pagamento imediato, Pix, não sei o que, você não pode imaginar que um médico faz a consulta hoje, entrega a produção dele daqui a 30 dias e só recebe dali a outros 30 dias. Isso acabou, amigo. Isso era um modelo lá da década de 80, 90. Chega. Acabou isso. As operadoras têm que ter ganho de eficiência, reduzir o número de funcionários que elas têm, ser mais eficientes, buscar pela eficiência maior rentabilidade. Dessa rentabilidade ela paga melhor o médico, mas tem que digitalizar esses processos para que seja um melhor serviço para todo mundo. Um melhor serviço prestado para o cliente que paga, para o médico que presta o serviço, para dar segurança para o hospital que investe pesado, para estar podendo viabilizar a medicina de alta qualidade. Então, o modelo vai ter que ser repensado. Esse modelo que está aí hoje, ele não acaba de uma hora para outra. Mas, para mim, ele está chegando ao fim dele. Né? E eu já participei de alguns seminários, assim, discussão de medicina baseada em valor, o hospital tem que gerar valor para a operadora, para melhorar a remuneração dele. Assim, são conversas muito complexas e muito mais filosóficas do que práticas. Né? Eu vou me permitir não dizer o nome de uma pessoa que é assim, o meu ídolo desse negócio, mas em algum momento ele pensa, o médico vai ter que repensar como ele ganha, porque ele tem que gerar valor para ele receber mais. Pô, sei lá, 2000 anos, lá na Pérsia, Avicena, considerado o primeiro médico que surge de maneira formal, o médico ganha pelo que ele trabalha. Né? Ele vai, trata uma pessoa, ele ganha sobre aquilo. Mudar essa cultura é muito complicado. Né? E não acho só complicado, eu acho errado. Porque quem trabalha menos tem que ganhar menos, não tem que ganhar mais. O cara que trabalha mais e trabalha melhor, é justo que ele ganhe mais. Serviço prestado. Eu tenho um artigo que já saiu, já tem alguns anos, na Harvard Business Review, que mostra que 30% do custo médico da saúde suplementar é fraude, gasto desnecessário ou uso indevido. Pô, antes da gente apontar o dedo para todo mundo, vamos dar uma olhada para isso aqui? Porque só isso aqui já dava um impacto de 30% no custo. Já viabilizava todas as operadoras. Todo mundo que está em dificuldade. Se o custo caísse 30%, já estava todo mundo pelo menos com a água aqui. Porque quem depois disso, a água continua aqui, não tem direito de estar vivo. Porque incompetente não merece existir. Essa é uma regra básica de negócio. Tá certo? Então vamos, em vez de arrumar pensamentos muito filosóficos, muito complexos, cara, vamos ver como é que a gente reduz fraude, vamos ver como é que a gente reduz gasto desnecessário,
reconsulta. É, Entendeu? as operadoras tiveram um prejuízo gigante, né, no ano passado, né, com relação a reembolso, o autismo, né, o tratamento, justamente por causa dessas fraudes, né? Isso é olha só, fraude sempre houve na medicina, tá, Fábio? E acho difícil que acabe. É uma coisa que você acaba com uma, surge uma outra ali. Isso, infelizmente, é da natureza humana, né? Então, assim, é uma ação que a gente não pode parar nunca, né? Mas eu acho que tem reflexões que têm que ser feitas. Nos últimos 15 anos, você e eu ouvimos que só ia sobreviver operadores que fossem verticalizados, não é verdade? Sim. Todas as operadoras verticalizadas tiveram prejuízo. Isso quer dizer alguma coisa. Não, caminho. Será que é esse o caminho mesmo? Porque senão as que não são teriam prejuízo e as que são verticalizadas estariam bem. E não é verdade. Até porque, como médico, eu posso te garantir. Eu conheci muito poucos médicos que sabiam administrar e gerenciar um hospital. Muito poucos. Então não é porque você é uma grande rede que tem um número grande de hospitais que você é competente para gerenciar ele em termos de eficiência. Porque cobrar caro é fácil, amigo. O dinheiro sobrando é mole. O problema é o cliente estar disposto ou tem capacidade de pagar aquilo. Então nós vamos ver excelentes hospitais, caros, vazios, porque ninguém consegue deitar neles. Consegue pagar aquela conta. Então todo mundo vai ter que fazer uma reflexão nisso. Tá certo? De novo, se a gente tivesse um ambiente que estimulasse o surgimento de novas lideranças, de novos empreendedores, talvez aparecesse alguém que sacasse como é que funciona, como é que um hospital pode funcionar um pouco mais barato. Não é verdade? Hoje, a gente está consolidando 2, 3 grandes players desse segmento que já estão aí há 30 anos. Que novidade que surgiu no meio hospitalar nos últimos 30 anos? A gente não tem... Nenhum. Eu não conheci um hospital de custo baixo que foi lançado. Nenhum. Todos os hospitais são de custo alto. Aí lança um hospital chique num local onde o ticket do cliente é mais baixo. Ele tem o mesmo custo do hospital da Zona Sul. Isso não ajuda a viabilizar o sistema de saúde suplementar. Essas operadoras pequenas que estão surgindo, você acha que pode ser uma saída, uma Clean, uma Leve, uma... Olha só, eu não quero dizer nomes. Uhum. Mas assim, como é que eu entendo o capitalismo? Vou fazer aqui uma analogiazinha que às vezes a pessoa mais simples consegue compreender. O cara está procurando uma casa com a mulher dele e ela fala assim, eu não quero cuidar de planta, não quero quintal não, amigo. Eles acham uma casa linda, com um jardim lindo, ela fala, eu não quero cuidar daquilo, você trabalha o dia inteiro, não vai cuidar, eu não vou. Também não tenho tempo. Aí o cara fala, tá resolvido, vou cimentar esse quintal todo. Bota aquele cimentão, resolveu o problema. Um ano de sol batendo ali aqui no Rio de Janeiro, então, amigo, o concreto dá uma trincada. O que é o capitalismo? 2 dias depois sai uma plantinha ali. Isso é o capitalismo. Mesmo como está tudo cimentado, que parece que não tem mais vida, vem uma ideia inovadora, acha uma brechinha e ela surge. Hoje a gente não tem um ambiente propício para surgir essa plantinha na rachadura do concreto. Se você me falar assim das operadoras que estão surgindo no mercado, elas são novas, mas o modelo delas é igual de todo mundo. Não vejo muita diferença. Né? Como são jovens, não têm um passado de carregar conta de SUS, processo, cliente antigo, carteira pessoa física sem cláusula de reajuste, eles não têm isso, que é uma vantagem competitiva. Mas eu acho que ainda não surgiu aquela operadora que fala assim, essa está fazendo diferente. Você entendeu? Mas todo mundo vai ter que se mexer, porque senão não vai sobreviver. Então, uma garantia de mudança é a necessidade de ficar vivo. Isso também faz as empresas se mexerem. Tá? Mas eu não vejo ainda no mercado, eu vi lá atrás, anos atrás, surgiu uma não sei aonde, captou um bi na bolsa, de novo, não sei, descortês, eu não vou ficar falando nome, mas... novidade, já tem 10 anos, já não é mais novidade. Tá onde? Tá nada. Continua desse tamaninho, captou 1 bilhão na bolsa e não foi para lugar nenhum. Isso não está ajudando muito o segmento. Tá?
Já que você É assim que eu vejo. não Né? falar de operadora, mas eu captei tua mensagem. A gente tem uma muito forte lá do Nordeste, está vindo para o Rio, né? A Apvida, por exemplo, né? Eu posso falar de nome? Não, mas eu posso também. Mas a Apvida é uma empresa tradicional. Ela é grande, mas o público dela é diferente. Né? Olha só, para cada segmento da sociedade vai ter um prestador de serviço para ela. Né? O ponto não é esse. A Apvida é muito forte, mas é uma empresa tradicional, ela não começou agora. Não é à toa que eles são a maior operadora do mercado de saúde suplementar do Brasil. Tá certo? É a maior operadora do Brasil. Então, assim, não é que o que é antigo não preste, é o novo que presta. Tem muito novo que é porcaria, que não serve para nada. Só serve o discursinho do novo e quando você vai ver não tem nada de bom ali. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de repente, um modelo novo de gestão. Eu não conheço a Apvida em profundidade aqui no mercado do Rio de Janeiro, porque eu não conheço aonde ela é líder e não é possível. Se ela existe há muito tempo, é líder, relevante e a número 1 do mercado brasileiro, que ela não tenha competências. Não é possível. Né? Então ela tem. Eu não conheço o mercado do Nordeste para te apontar acertos ou erros da Apvida lá. Ela é muito grande, muito forte e está vindo para o Rio de Janeiro. Competição é bom, faz todo mundo se mexer. Então a gente tem que transformar isso num ganho para o corretor, num ganho principalmente para o cliente e vai tirar as operadoras que estão tradicionalmente aqui no Rio de Janeiro da zona de conforto. Isso para a sociedade é bom. Competição é bom. Verdade. O problema que eu achei da hiperregulamentação é que ela reduziu a competição. Toda vez que tem competição, a sociedade ganha. O que eu acho que uma das provocações que eu gostaria de fazer para o órgão regulador é como vocês podem estimular mais a competição, a entrada de novos players, novidades. Eu lembro quando a Amil surgiu, hoje a gente ri quando fala disso, mas só tinha a Golden Cross, era consultas e exames, 6 consultas e 6 exames por ano e acabou. Aí a Amil veio com uma sacada sensacional que era consultas e exames sem limite. A gente tem vontade de rir hoje quando fala que isso era uma grande novidade. Mas na época foi uma disruptura. Foi. E não foi tecnológica, foi de conceito. Hoje a gente tem regulação que permita uma inovação de conceito? Acho que não. É isso que eu acho que tinha que começar a pensar. Assim, quem que pode fazer diferente? Avançamos muito nas regras, vamos soltar um pouquinho, vamos deixar o pessoal ir, depois a gente conserta o que não deu certo. Agora, ficar parado de novo. As mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, traz o mesmo resultado. E o resultado já está ruim há muito tempo. Não ficou ruim o ano passado, amigo. Há 10 anos, esse mercado está ruim. Você diz com relação à consulta, realmente isso foi um diferencial da Amil, onde ela arrebentou de venda na época. E hoje a gente tem um cenário também de uma coisa um pouco diferente. Quando um cliente liga para a nossa corretora para pedir cotação, se a gente pegar o mesmo produto hoje na Amil, na Bradesco, na Sul América, os custos são bem próximos um do outro. Talvez o que diferencie é uma coparticipação. Se você pode falar um pouquinho disso, que às vezes a pessoa fica assustada, mas eu vou coparticipar. No caso da Amil, a pessoa tinha 6 consultas no ano, né, na Unimed. A Amil veio e liberou 365, ou seja, limitado. Qualquer dia, mas a pessoa não usa consulta todo dia. A questão da coparticipação, ela para uma pessoa que é controlada, ela pode fazer uma diferença economicamente na tua mensalidade. Coparticipação é um tema que ele é meio pacífico para todo mundo do segmento e eu tenho uma visão completamente diferente disso. E botei em prática. Eu tenho muita restrição ao conceito de coparticipação. Falo assim, como assim, Ricardo? Eu, 25 anos atrás, aprendi que coparticipação era um fator moderador que você usava como ferramenta para evitar gasto desnecessário por fraude ou gasto desnecessário. Tá? Eu vim trazer um filho no médico. Já que eu estou aqui, eu boto os outros 2 filhos que não estão doentes para também fazer consulta. Grosseiramente isso. Mas vamos lá para um conceito que é matemática pura, apesar de ser um conceito absolutamente simples. Um conceito financeiro de gestão.
você abre mão de 20% a 30% da sua receita em cima de toda a sua base de clientes para você talvez evitar um gasto desnecessário de uma parte da tua base de clientes quando for usar. Negócio, tem livros que explicam, que ensinam o que é negócio. Briga para antecipar recebível e posterga o pagamento. Nós estamos no coparticipação no conceito absolutamente inverso. Abre mão da receita para talvez evitar um custo. Talvez isso explique o prejuízo, das explicações para o prejuízo que todas as operadoras têm. Porque todo mundo obriga a coparticipação hoje. É uma reflexão para ser feita. Sim. Eu consolidei esse sistema na minha cabeça muitos anos atrás, esse conceito, na verdade por uma dificuldade operacional da Unimed Rio. Num determinado momento, botaram na minha mesa 2 anos de cobrança de coparticipação que não haviam sido cobrados. Porque o sistema Unimed, a gente tinha cliente no Rio, que tinha espalhado no Brasil todo. Então a Unimed lá de Manaus, sei lá, vou chutar aqui uma área, não quero ser delicado com nenhuma delas, mas lá do interior do país, 20 anos atrás, talvez ela não fosse informatizada. Então, para ela mandar aquela cobrança da coparticipação para mim, levava 6 meses, 8 meses, 1 ano. E tinha Unimed que não eram competentes, que aquilo ficava esquecido, um funcionário que era responsável por aquilo foi mandado embora, o outro que entrou só foi ver aquilo 2 anos depois, aí chega lá a cobrança pra gente. E de repente eu tinha, sei lá quantos milhões na minha mesa, que eu tinha que ir no cliente para cobrar a coparticipação. Aí o que eu ouvi de clientes grandes, sérios: Ricardo, como é que eu vou descontar isso do funcionário se ele já foi mandado embora? Você está vindo cobrar um troço de 2 anos atrás. Fora a vergonha, porque isso fica claro, competência, né? O ponto do cliente faz sentido. Então, num determinado momento, lá na Unimed Rio, eu proibi a venda com coparticipação. Verdade. Você lembra disso? Mercado entrou em polvorosa. Área comercial corporativa, todo mundo rosnava para mim: você tá louco, chefe, nós não vamos vender. E nós explodimos de vender. Porque a venda não está só baseado no preço que você entrega para o cliente. O que importa é o valor que está agregado naquele preço. Se o cliente percebe valor no que você está cobrando, ele paga. O problema hoje é que ninguém tá dando valor pelo que está sendo oferecido. Então, qualquer preço é caro. Então, ali, por uma incompetência gerencial, nós fizemos uma mudança. Eu tirei a coparticipação. Enquanto eu estive na Unimed, até 2015, a gente não vendia com coparticipação. E vendíamos 150 mil vidas todo ano. Quantos operadores você conhece que tem 150 mil vidas? A gente vendia isso por ano. Por ano. E dava lucro com o preço mais alto do mercado, você é testemunha disso. Quando eu entrei na Unimed Rio, o ticket médio da Unimed Rio era um pouco menos da metade da 1000. Quando eu saí, o nosso ticket era 20% maior que Bradesco Sul América. Mas o cliente percebia valor naquele produto. E aí ele pagava. E aí, voltando à rede da Unimed, que eu acho que, de novo, é um outro erro de modelo que a gente tem hoje do sistema. Hoje, nós... Pensa numa pirâmide. O que era a Unimed Rio? Muito médico, pouco hospital. Hoje, todos os planos de saúde estão invertidos. Poucos médicos, muitos hospitais próprios. Só que uma consulta custa R$120 no consultório médico. A mesma consulta pela emergência do hospital custa R$450. Começou a entender por que dá prejuízo? Por que o cliente tem que tomar reajuste alto? Dá um passo então nós vamos ter que desinverter essa pirâmide de novo. Eu hoje não vejo nenhum player do mercado com coragem de fazer isso. Porque dentro das operadoras está consolidado o conceito: bota médico, vai aumentar custo.
Isso não é verdade. Você tem que tratar. Né? O ofensor do custo no plano de saúde não é o médico. Claro que o médico que usa mal a sua caneta, ele aumenta o custo. Mas ele não é o culpado pelo custo estar alto. É claro que não é. São os mesmos médicos que estão aí. Não mudou os médicos. O que mudou foi o perfil dos hospitais onde nós, sociedade, somos atendidos. Não é verdade? Todos os hospitais ficaram melhores e mais caros. E a concentração de rede, o cara puxa o preço lá para cima. Quer deitar no meu hospital, bonitão, vai ter que pagar o que eu quero. Não é isso? Verdade. E aí bota a culpa no médico, que tá lá no consultório dele pagando a secretária, a luz IPTU, que não para de subir, e ar-condicionado, para ganhar 120 merréis pela consulta, amigo. Não bota a culpa no médico, não. O médico, tem uma parte do médico que tem culpa disso? Tem, toda profissão tem aquele que não honra o que ele se jurou a fazer. Mas o grande ofensor do custo médico hoje no sistema de saúde suplementar não é o médico. Com certeza não é o médico. Isso aí eu falo com convicção e não estou fazendo, não é... Como é que chama? Eu até esqueci a expressão, que os brancos se protegem e tal. Não é a máfia de branco falando, não. É verdade. O médico é o grande pilar desse sistema. Porque a grande maioria das pessoas, os seus problemas médicos são resolvidos no consultório do médico. Não são resolvidos dentro de um hospital, dentro de um laboratório. Então, como é que o médico é o problema? O médico é a parte mais importante da solução. Até porque se ele trabalhar direito, o cara interna menos. Tá? É o tratamento. Agora, vamos olhar aqueles 30% de fraude, gasto desnecessário e tal. Muita coisa que ninguém fala, a gente sempre de alguma forma blinda o consumidor dessa história. Também está ajudando a desbalancear esse sistema uma pessoa que tem 220 quilos e diz que tem 70. Para entrar e fazer uma cirurgia bariátrica logo depois. Eu não sou contra ninguém fazer cirurgia bariátrica. Mas a gente, quando mente nessa informação, você está enganando o atuário que fez um cálculo de risco baseado em estatística. Então, esses cuidados é que tem que ter. Você entendeu? Então, tem responsabilidade de todo mundo nisso. Corretor tem um papel importante disso, você sabe disso. Sim. Não é? Você tem gente que trabalha direito e tem gente que não trabalha direito. Quem não trabalha direito está ajudando a encarecer a medicina suplementar. E traz prejuízo para o operador, acaba, a máquina não começa... Pois é, amigo. Não fecha. Mas as operadoras hoje têm tomando conta da entrada, né? Os clientes hoje são obrigados a passar por uma entrevista médica e realmente conseguem travar ali a pré-existente. Fábio, né? Eu aprendi uma frase em 1993 ou 94. A Amil era uma grande escola de ensino para a gente. Né? Só uma pena que os americanos acabaram com essa cultura da Amil, a cultura do aprendizado. E tem uma frase que eu nunca esqueci, que era do Dr. Jorge Ferreira da Rocha, presidente da Amil, vice-presidente do grupo da Amil. Ele dizia assim: o controle do custo médico começa na entrada. Vendeu mal, vendeu errado, casou com custo pro resto da vida. É isso aí. O controle do custo médico começa na entrada. E vamos lá, não é para barrar a entrada de ninguém. Para aplicar a regra. É isso. Aplica a regra. Para isso, o próprio órgão regulador, por exemplo, definiu carências na lei. Porque a carência é um colchão que a operadora tem que fazer para bancar a conta de todo mundo. O que as pessoas não entendem é que o modelo de financiamento da saúde suplementar ele é muito específico. É o mutualismo, ninguém fala disso. O que é o mutualismo? Todo mundo paga para a gente captar aquele dinheiro e gastar com quem precisa usar. É o nascimento do seguro, né? Essa é a forma de financiamento da saúde suplementar. Eu hoje não consigo ver uma alternativa a esse modelo de financiamento. Então não é nisso que a gente tem que mexer. Tá certo? E tem um outro ponto que também aprendi na história. Você gasta tudo que pagou para o plano de saúde nos últimos 3 meses de vida. É por isso que plano de saúde tem que estar sempre vendendo. Né? A vida inteira eu me relacionei com clientes e ouvia deles, principalmente clientes corporativos. Pô, para que vocês fazem tanta propaganda na televisão?
Lembra do tempo da Amil? Pô, os comerciais lindos, caros. No tempo da Unimed, pô, por que o Romário? Por que o Fred? Por que não sei quem? Não, pô, porque precisa vender, cara. Tem que entrar o cliente novo que entra cumprindo um pouco daquelas carências e ele está oxigenando a carteira para a gente ir pagando a conta de quem já está lá e está precisando. Você entendeu? Eu acho que também falta um pouco de explicação desse modelo de financiamento da saúde suplementar para a sociedade. Quando todo mundo tem consciência de como funciona, talvez você comece a ter uma autoconsciência para saber assim, como é que eu contribuo para isso ficar viável? Você entendeu? Precisa de uma reflexão da sociedade como um todo. Porque é muito fácil dizer assim, o médico é o culpado. O fulano, o corretor, não sei o quê. Bom, tem bom e mau profissional em tudo que é profissão. Né? Mas todos nós temos, de alguma forma, uma reflexão a fazer de como é que a gente pode contribuir para esse segmento que é tão importante para todos nós, porque assim, tem 50 milhões de cidadãos brasileiros que optaram por tirar dinheiro da sua renda para pagar um plano de saúde. E que eu acho isso bom, não acho isso ruim, não. Isso viabiliza o hospital privado, que vem medicina de ponta. A medicina precisa de dinheiro, senão ela nunca vai ser de ponta. Você entendeu? Então a sociedade brasileira, de alguma forma, já entubou que ela paga imposto e paga plano de saúde. É igual colégio privado. Você entendeu? A classe média, média baixa, média alta, já aceitou que ela vai pagar os dois. Só vamos fazer bom uso desse recurso, porque é pesado. Para uma família, plano de saúde é um gasto importante do orçamento dele. Para o idoso, então, é um troço assim, quase que a vida do cara é para pagar aquilo ali. Pô, e a pessoa chegar no final da vida dela, ela tem pelo menos o direito de ter um final de vida digno, recebendo cuidado médico ou cuidado paliativo, ou se precisar se internar, tá num hospital bom que vão cuidar dele com cuidado, com técnica e com carinho. Não é verdade? Eu, pelo menos, penso assim. É para isso que eu tô nessa confusão há 30 anos, mas lutando para a gente fazer ter um segmento que seja bom para todos os players, mas que a gente nunca esqueça que o foco tem que ser o usuário. O usuário final. A gente só existe para isso. Exatamente. Esse é um dos motivos, aí, propaganda, pode? Tá aqui? Um dos motivos, Ricardo, desse nosso bate-papo, vamos tomar uma aguinha, dar uma relaxada, mas o cliente ele tem que ter noção de que nós, por exemplo, eu, Fábio, que trabalho nesse mercado há mais de 25 anos, eu costumo dizer que a gente tem que lembrar sempre que tem uma outra pessoa, uma outra família do outro lado. Então, se não for bom para mim, não vai ser bom para dele. Então, a gente tem que se doar, a gente tem que realmente passar a verdade. Se explicar como funciona, fazer uma cotação. Muitas das vezes a pessoa está num plano achando que está ruim, se ela mudar, ela vai ficar pior. Continua. Então, para entender isso, a gente tem time, pessoas que podem realmente dar uma assessoria diferenciada. Mas a maior informação é a gente ler, entender e se informar. Nem sempre o prejuízo é o plano de saúde. Muitas das vezes tem todo um contexto. Então tem que observar que o plano ele precisa de grana para sobreviver. Né? E essa utilização, muitas das vezes, a pessoa emprestar a carteirinha para um amigo, para um sobrinho, isso traz o prejuízo dos 30% que o Ricardo está passando. Pois é, mas eu acho que até isso, por exemplo, a pandemia, que foi um horror, empurrou o nosso segmento bastante para a digitalização. Isso foi bom. Sim, foi bom. Carteirinha digital, tá no telefone do cara, já é mais difícil de emprestar. Não é verdade? Antigamente, o cara entregava a carteirinha ali, a família inteira usava lá na outra cidade. Hoje já tá mais difícil. Mas aí agora vai um ponto de atenção. Por favor. A grande maioria dos usuários hoje de plano de saúde tem mais de 50 anos. Tiraram a carteirinha física deles. Eu vejo uma maldade nos lugares. Os idosos tentando procurar no telefone médico em rede credenciada. Idoso não tem uma relação friendly ali com o computador.
Operadoras, vamos repensar isso aí um pouquinho. Se parar para pensar, operadoras, isso é um investimento muito pequeno e a satisfação do vai público... Vai economizar em outra coisa. Vai economizar em outra coisa. E a satisfação do teu público, a pessoa contrata. Eu penso nisso. Né? Eu sou da época que você levava um livro, a Unimed, a gente tinha aquele caderno grosso, que chegava, era livro grosso, era contrato, que era um investimento alto na parte gráfica. Caro. Eu sei que custa mas caro. Só um cartãozinho, gente. Mas vamos repensar o modelo pelo seguinte, eu vejo porque a quantidade de pessoas que me ligam, eu tenho família grande, tenho muito idoso e tenho muitos amigos que também estão ficando velhos que nem eu. As pessoas me ligam para pedir indicação de nome de médico. Por que elas me ligam? Não é porque elas são preguiçosas, é porque não é amigável lidar com aquilo. Aí me liga e fala assim, Ricardo, você conhece um cardiologista bom da Mil? Conheço. Vou te indicar. Conhece um bom da Unimed? Conheço. Conhece um bom da Sul América? Conheço. Porque é mais fácil perguntar para mim do que ir procurar pelos meios digitais aquela especialidade. E deixando claro, eu estou falando de pessoas mais velhas, o jovem tem uma facilidade de mexer com essas ferramentas que não tem problema. Mas o meu foco está no idoso, porque há muitos anos eu ouço falar assim, o perfil etário do nosso segmento vai mudar. A gente tinha muito jovem, pouco idoso. Já virou um barril. Sim. Já tem mais pessoas de meia idade do que de jovens. E nós estamos indo para a pirâmide invertida. Vai ter mais... Menos jovens. Hoje, a maioria das pessoas que a gente conhece, casal jovem, não tem filho. Quando tem, tem um. A minha mãe tinha 6 irmãos. Teve 3 filhos e é possível que meus filhos tenham um filho. Então isso vai acontecer naturalmente. Tem controle. Eu vou até estimular para ver se eles têm um pouquinho mais, ou a voz vai ajudar a cuidar. Queria 2 ou 3 de cada uma, vamos ver. Mas fica a dica para a operadora, né? No geral, isso aí não é da Unimed, Amigo, todas as operadoras, criar o cartãozinho, devolver esse benefício ao cliente, tem aquele cartão a físico. Pessoa mais velha... Isso é um presente que vai ficar todo mundo feliz em receber aquele cartãozinho de utilização e vão usar com mais facilidade. Um link mais fácil de como acessar a rede credenciada, entendeu? Direcionar, porque realmente o idoso ele tem dificuldade com a tecnologia. Então, quanto mais fácil para ele, mais ele vai usar e vai diminuir a internação, que é o custo elevado que vocês não querem que tenha, né? Claro. Entendeu? E aí, de novo, vamos lá. Se ele não consegue achar o médico que ele precisa eletivamente, ele vai dar entrada na emergência. Emergência, vai passar mal de nervoso. Então, assim, não tô brincando aqui, não precisa voltar com guia médico, mas pensa um link fácil, alguma coisa simples. Como é que você vai facilitar para o idoso o acesso à informação de onde ele buscar uma rede, um consultório médico para ele ir? E divulgar, quando ele receber o idoso, tem um idoso no contrato, ele já recebe o cartãozinho e um link de acesso, um WhatsApp, alguma coisa que alguém vai falar com ele, com aquele idoso e explicar. Estamos dando dica aqui de quem pode criar uma diferenciação aí, verdade, se diferenciar no mercado. Dica gratuita. Vamos lá. Quer dar uma pausa, Ricardo? Rapidinho, banheiro, alguma coisa? Okay. Vamos lá, o que aconteceu... Vamos lá, consumidor final. O que aconteceu com o paciente quando a operadora entra em crise? É o que acontece com o paciente quando a operadora entra em crise. Que é o que está hoje a grande... O que você acha? A insegurança do paciente. Ele olha, para isso existe o órgão regulador. Não sei, vamos falar de nome de empresa, mas... Olha só, o órgão regulador, por definição, ele tem esse papel. Proteger a sociedade dos riscos daquele segmento. Eu acho que assusta mais do que exatamente tem problema, porque de alguma forma o sistema acaba, a ANS vai, intervém, repassa aquela carteira de cliente para outra operadora, bota em leilão, fica ali 30, 60, 90 dias com um certo estresse, mas assim, o problema acaba sendo resolvido. O ideal não é a gente melhorar... O que a gente pode fazer quando houver a crise? O ideal é que a gente não tenha crise. Esse é que é o ideal. Você falou de Golden Cross. A Golden quebrou 3 vezes ou 4 ao longo da história. É natural que em algum momento fosse ser a definitiva. Né? Então, assim... De novo, o que eu acho que o órgão regulador tem que fazer é estimular o surgimento
de novos players. Essa é a minha visão. Porque o momento da crise, eu acho que a ANS tem trabalhado bem. Olha só, o momento que é ruim nunca vai ser bom. Desculpa, parece uma brincadeirinha, mas não é. Assim, a ANS não vai ter o dom mágico de pegar um momento ruim e transformar ele num momento tem que passar. Não desagradável. Ele será desagradável. É uma dor, né? Tem que passar pelos sintomas. Não tem jeito. E o tratamento. Vamos lá. Eu gostei a vida inteira de ser médico na emergência. Gosto de tragédia. Chegou ali, outro salva, outro você sabe e faz, ou você não sabe e vai dar errado. A ANS é meio isso ali nessa hora. Né? É. Mas o atendimento do cara que chegou num acidente de carro, de um atropelado, pô, o paciente vai sentir dor, amigo. Não vai ter jeito. Por mais que você entre com analgésico, você imobilize, que você vai intervir cirurgicamente, até ele ser apagado na anestesia, ele vai sentir dor, amigo. O que importa é que depois ele saiu vivo. E eu acho que esse papel a ANS tem cumprido bem. Ela tem agido, ela está em cima, ela controla. A minha crítica à ANS sempre foi pelo excesso de formalização, de regulação e excesso de necessidade de capital. Eu até compreendo essas medidas, tá? Porque elas vêm para trazer segurança para o sistema. Foi assim que a minha leitura no passado. Olha, vamos exigir bastante, porque se tiver algum problema, tem de onde pegar dinheiro, paga o fornecedor, o beneficiário continua tendo o tratamento dele. Faz sentido. É que eu acho que exageraram na dose. Está na hora de soltar um pouco o garrote, já soltaram. Temos que ser realistas. Nos últimos 2, 3 anos, a ANS vem soltando pontualmente alguns garrotes financeiros das operadoras, mas ele soltou porque os operadores já estavam em crise. Você entendeu? O que eu acho que a ANS tem que fazer uma reflexão é do modelo que ela tem hoje. De novo, não tinha regra nenhuma. Precisava ter regra. Foi feito. Consertou umas coisas e piorou outras. Tirou, por exemplo, a criatividade e a inovação das empresas. Você lembra a Mil dos anos 90? Cara, a cada 2 meses vinha uma novidade, amigo. Lembra aí da última novidade da Mil? Você não tipo lembra, de produto. A Mil Resgate Saúde. Lá, 30 anos atrás. Porque regulou tanto que tirou a capacidade de ser criativo. Se reinventar. Você entendeu? De trazer novidade. Então eu acho que esse tipo de reflexão que o órgão regulador tinha que fazer. O que ele pode estimular e se ele não pode estimular, pelo menos que ele não reprima determinadas novidades. Surgiu alguma coisa que está fora da caixinha, deixa testar antes para ver como é que vai. Depois você vai lá e fala, ó, não deu, volta aqui, isso aqui tem um ponto de risco. Mas hoje eu acho que estamos todo mundo com terno 2 números menor do que o corpo. Mas tu tá ali vestido, mas tu não consegue se mexer muito e tal. Tá. E por que um novo player vai entrar nisso? O cara olha e fala, excesso de regulação, todo tal, a judicialização da saúde. É um troço assim que atrapalhou muito o nosso segmento. Aí o cara olha de fora e fala assim, eu não vou botar meu dinheiro nisso aí não, amigo. Eu vou botar ali que ali é mais fácil. É muito risco. Pois é. Então é soltar um pouquinho as amarras, estimular um pouquinho mais a criatividade. É a inovação que traz a disruptura e que traz o avanço para a sociedade. De novo, nós somos do tempo de consulta e exame com limite, velho. Consulta e exame sem limite. Você lembra? CTI, eram 10 dias de cobertura de CTI por ano? 10 dias. Eu peguei isso como médico e depois como gestor. Graças a Deus, depois... a Mil trouxe isso antes da lei. Consultas e exames de internação sem limite. Pá, aquilo novidade. Por quê? Porque estatisticamente aquilo poderia ser feito sem quebrar a empresa. Pô, deixa a empresa pensar. Solta um pouquinho a amarra. Tira pelo menos o paletó que está apertado das empresas para elas poderem pensar alguma coisa diferente para a sociedade. Porque está todo mundo igualzinho.
Repara, muda a marca das operadoras, mas todas são iguais, cara. Isso é bom para a sociedade? Claro que não é. Aí o que é mais fácil? Aponta o dedo pro médico. O médico é o culpado disso tudo aí. Tira o médico dessa história aí. Deixa o médico também ser médico. Trabalhar em paz, fazer o que ele sabe fazer bem, que faz muito bem. Cuidar, né? Cuidar e evitar essa grande utilização. E ganhar o dinheiro dele que é justo. Que é merecido. Mas eu lembro, você estava falando da Amil, eu fui refletir lá atrás, na época da Amil, quando ela lançou esse negócio da carência não, de utilização. Eu lembro que as seguradoras, tipo Sul América e Bradesco, elas já tinham isso também em contrato, mas não divulgavam. Elas já tinham essa aí, não tinha limitação, transplante, implante, ela já cobria tudo isso, mas não divulgava. Com medo de gerar demanda para ela, claro. Né? E a Amil veio divulgando e arrebentou. Né? E hoje você vê Sul América e Bradesco, que eu acho que são primeira linha, né, de operadoras, são seguradora, é outro nível. Elas estão bem. Acredito que não sei se na sinistralidade, aparentemente. Não, eu acho assim, não tem ninguém bem. É que a Sul América faz parte de um grupo poderoso e que tem capital financeiro para segurar, e Bradesco, o maior banco do Brasil. Então, assim, eu não vejo risco financeiro em nenhum dos dois. Não vejo. Mas também não vejo inovação em produto em nenhum deles. Você vê a coisa como é que é. Lembra lá atrás, Sul América lança direto Rio, tudo só na rede dos hospitais da Rede Dó. Depois suspende porque deu merda. Fica ali brincando de escravo de Jó nas caixinhas, mas uma sacada não tem. Você entendeu? É verdade. E, assim, de novo, a gente precisa estimular que mais pessoas da sociedade venham aderir a plano de saúde. Isso desafoga o SUS, que para mim ajuda a cumprir o papel social, né? Porque assim, o Brasil conseguiu, meio sem querer, o que o mundo acha que é ideal, mas não faz porque politicamente é muito complicado. É você dizer assim, você que tem mais dinheiro, tu vai pagar o teu tratamento do teu bolso, porque eu vou gastar o dinheiro público com quem precisa. Não precisou uma lei aqui no Brasil para isso. Então o SUS tinha que ficar focado ali em quem não tem condição de pagar um plano de saúde privado. E seria inteligente que governos e órgãos reguladores olhassem de como é que eu posso estimular que mais pessoas venham para este segmento, porque vai sobrar mais recurso para aquele que não tem e não tem de onde tirar. Você entendeu? Que vai gerar custo para eles mesmo. E ninguém está dizendo que isso é fácil. Tá? Não estou dizendo que isso é fácil, que vira uma chavezinha, vira outra, dá certo. Não é isso. Mas eu não vejo ninguém pensando nisso. Eu só vejo as pessoas apontando o dedo e criticando. Pô, isso não ajuda. Tá bom, todo mundo já sabe que é o culpado. E qual é a solução? Trabalhar em cima disso. Você pode focar no problema ou na solução. A sociedade tem focado no problema. Eu não vejo ninguém focando na solução. É isso que eu acho que está faltando. Está faltando criatividade, está faltando estímulo, está faltando think tank, lugar que pense. Mas assim, eu frequentei uns que, vamos falar de blockchain. Na boa, pega 90% da sociedade, não sabe nem explicar o que é blockchain. Eu ouvi isso 10 anos atrás, que é blockchain na saúde. Não tem nada, não trouxe nenhum benefício para nada. Então vamos parar de viajar na maionese. Vamos botar o pé no chão. Né? Vamos ouvir quem está na ponta. Vamos ver ali quem tem a dificuldade. Né? Vamos ver onde é que o corretor pode contribuir para a sustentabilidade desse sistema. Né? Como é que o médico pode contribuir? Como é que o hospital pode contribuir? Como é que a operadora pode contribuir? Como é que a administradora pode contribuir? Para isso ter um equilíbrio e ser viável, porque sendo viável é bom para todo mundo. Você ganha o teu dinheiro fruto do teu trabalho como corretor e é justo, o médico ganha o dinheiro dele como médico e é justo, o hospital ganha o dinheiro dele como hospital e é justo porque está trazendo benefício para a sociedade e a sociedade consegue pagar o que cabe no orçamento dela. Porque o grande desafio da saúde é que são necessidades ilimitadas para recursos limitados. A saúde é um desafio no mundo todo. O mundo todo tem excesso de demanda e escassez de recursos.
Nós não temos crise na saúde só no Brasil. O mundo inteiro está em crise. É que aqui é mais difícil porque a gente ainda não conseguiu transformar em riqueza para a sociedade a riqueza que esse país tem. Tá? Podia tirar aí umas figuras do caminho aí que as coisas melhoravam, mas... É muito bom. Aqui, ó, como identificar operadoras que atuam de forma transparente e segura? Acho que a ANS já protege. Né? Eu acho que isso aí, a ANS traz bastante transparência para o setor. Qualquer um de nós entra lá no site da ANS e consegue vasculhar a vida de todo mundo. Né? Não a vida pessoal, mas a vida de resultados financeiros, numéricos, de estatística. Acho que está tudo lá. Eu acho que o problema não é falta de transparência. Né? A coisa é que o modelo está errado, na minha visão. Né? Temos que desinverter essa pirâmide. Eu não consigo olhar hoje para o mercado e ver um operador que faça isso. Não consigo. Não consigo. Os próprios operadores não que eu citei aqui, não consigo. Sul América, Bradesco são muito bons, mas é para o público A, B, e fica ali. Definiram quem tem grana, alvo restrito e acabou. Pode mas pagar. Não dá os 50 milhões não tem como. De plano de saúde que tem. Eles não vão conseguir atender a todo mundo. Não dá, nem todo mundo tem como pagar ele. E não existe um remédio para todos os tipos de males. Então, uma solução para o segmento que a Apvida atua é uma solução para a viabilidade do segmento da Sul América e do Bradesco é outra. Do sistema Unimed é outro. Tá? Então, assim, não existe um remédio que você abre a gaveta, tira, vai servir para todo mundo. É isso só que eu acho que talvez o órgão regulador tem que ter um pouquinho mais de calma, fatiar o problema. O problema é grande, fatia ele. Fatia o problema. Tá? E como o uso de dados e tecnologia pode transformar o cuidado com a saúde? Você acha que ajuda? A medicina é isso. Né? Medicina é informação e dado. Tem um conceito de gestão que diz que informação que não vira ação é só dado. Dado tem uns montes, irmão. O que está faltando hoje é ação. O que fazer com essas informações? Os americanos vieram para cá quando compraram a Mil, trouxeram a Optum, que é uma empresa de informação médica deles, porque os Estados Unidos, assim como grande parte da Europa, tem essa cultura de ter a informação, guardar a informação e estudar a informação. O Brasil não tem essa cultura. A Optum ficou aqui 10 anos, não produziu nada, o americano fechou e foi embora. Por quê? Porque o mercado é tão regulado que não serve, não tem muito o que fazer com aquela informação. Então, informação que não gera ação é só dado. De novo, você tem que pegar isso aqui, olha o comportamento da sociedade ou de determinada patologia. Será que se eu fizer isso aqui diferente, eu vou conseguir uma coisa diferente lá? Mas se a lei te impede de fazer isso, acabou. Por isso que ninguém vai ficar muito atrás de informação. Repara que você está nisso há muito tempo e todo dia. A digitalização está facilitando muito a vida de todos nós. Mas em nenhum momento você está vendo captação de informação para virar uma ação que melhore o negócio. Ele só melhora a forma de como é feito. Do ponto de vista do serviço prestado, a digitalização está funcionando. Mas ela não está funcionando como uma fonte de informação que vai gerar um conhecimento que vai transformar aquilo em ação. Que traga benefício para o sistema. Esse é um ponto super frágil do Brasil como um todo. Né? A gente sabe, como médico, a gente acompanha, tem estudos, países nórdicos que acompanharam, pegaram uma cidade e acompanharam os hábitos de vida daquela cidade por 70 anos. Metade da cidade foi estimulada a agir de um jeito, a outra metade a agir livremente. E eles acompanharam o comportamento daquilo na saúde. Pensa isso sendo feito no Brasil. Pô, você ri. O cara não consegue manter a obra do governo passado? Começou a obra, para a obra que eu vou fazer o meu viaduto, aquele ali fica no meio do caminho. Você entendeu? Agora, lá na Europa, principalmente nos países nórdicos, nos Estados Unidos, tem essa cultura da informação.
para ela gerar conhecimento e aquilo virar uma ação. É essa cultura que a gente não tem. A gente não tem cultura do aprendizado. Por isso que eu fico triste quando o americano comprou a Mil, porque foi uma das coisas que a Mil tinha de diferente. A Mil era uma máquina de produzir conhecimento, de disseminar conhecimento interno. O cliente se beneficiava disso, tinha os eventos de conhecimento para dentro, em company, e tinha aqueles que a gente botava o cliente e depois que ela foi para o mercado, um corretor também, para ter acesso àquela informação. Isso se perdeu, não tem mais ninguém no mercado fazendo isso. E aí, com todo carinho também, hoje eu não posso cobrar isso da Mil de hoje, porque a Mil de hoje não tem nada a ver com a minha Mil. Nada. Tem o mesmo nome, mesma marca, mas não... Mandou embora todo mundo que estava lá há 30 anos, que tinha o DNA da empresa, não tem mais o DNA do É uma nova história. Fora a Cristina Mendes, que é a melhor executiva médica que existe no mercado de saúde do Brasil, que voltou para a Mil, ela realmente é uma profissional espetacular e é da escola da Mil lá de trás. A Cristina é guerreira. Ela é uma profissional espetacular. Fora isso, a Mil não tem esse DNA mais. E no mercado não tem, isso se perdeu. A gente levou um tempo para a Unimed, mas nos últimos 10 anos, diretoria nova que entrou lá também acabou com isso. A gente tinha universidade para desenvolvimento de corretor. Universidade é meu. Universidade é a Mil e Universidade Unimed. Sim. Eu levei essa experiência minha da Mil para a Unimed. A primeira coisa que fizeram quando eu saí de lá foi acabar com essa escola de formação que não ensinava a vender, a gente ensinava um monte de coisa. Comportamento, ética, conhecimento, buscar conhecimento. Porque quando você aprende você tem acesso a uma outra informação, você está ficando mais culto. Você está se virando um ser humano melhor e vai virar um profissional melhor. Essa cultura do aprendizado se perdeu. Você entendeu? E hoje com a venda fria, hoje, vamos dizer assim, não tem mais visita, você não visita mais o cliente. É a venda digital, você manda um e-mail, lê aí, e o cliente fica também sem saber as regras, né? Atendimento, que fica complexo. Olha, hoje, tudo no final das contas foi esgarçado e separado. Um sistema que tinha que estar todo trabalhando em engrenagem. Entendeu por que o resultado é ruim? É simples assim. Muito rápido essa mudança. Simples assim. Você esgarça tudo. Se você... Cara, a gente volta à telemedicina. Que deu contato olho no olho. Você não olha mais o cliente. O vendedor não olha mais o cliente. WhatsApp, dá um clique, me manda, mandou para lá. Acabou. Que deu compromisso? Não tem. Então tem umas reflexões que a gente tem que fazer. Vamos usar a tecnologia para o nosso benefício, mas não vamos abrir mão do que é essencial do ser humano. Contato. O ser humano foi feito de relacionamento, cara. Você vê que faz merda é preso, né? Cara, fica isolado. Ontem eu tenho eu não contei aqui para vocês no off aqui que eu sou um cara meio offline, eu não gosto muito de rede social e tal. Mas eu tenho no WhatsApp alguns grupos, é uma ferramenta legal, porque ela me trouxe de volta os meus amigos de infância, do colégio e os meus grandes amigos da faculdade. Então nós temos lá um grupo da faculdade e ontem uma das colegas postou um podcast sensacional que era de uma educadora, uma juíza da vara de infância falando de problemas relacionados a crianças com o uso das redes sociais, o perigo que é disso, né? E, então, cara, é assim, é uma coisa, e o ponto importante que ela colocava era a minha infância. Eu sou mais velho que você, sou mais velho que todo mundo que está aqui, ainda me acha um garoto, mas eu sou bem mais velho que vocês. A gente acordava, ia pra rua, jogava futebol na rua. Você tinha que estar com o teu amigo, andar de bicicleta, andar pela cidade. Hoje as crianças acordam, se trancam no quarto, liga o telefone, fala com 1 milhão de pessoas, mas não olha para ninguém. Não tem a relação 1 a 1. Isso eu achei sensacional. Depois eu posso até mandar aqui para a produção de vocês o
o link desse porque é muito interessante a abordagem que essa juíza e essa educadora dão para o tema. Os cuidados que os pais têm que ter no acompanhamento dos filhos que são muito jovens ainda com rede social. Né? Porque, no fundo, eu vejo hoje, tem um monte de gente que pega lá, dá lá o telefone para a criança, quer nem saber o que a criança está fazendo. Parou de chatear ele está aqui vivendo o mundo dele. Só que aonde aquela criança está indo com aquele telefone? Porque isso aqui te leva para um monte de lugar, amigo. Te leva para um monte de lugar. Às vezes para um lugar que não devia ir. Né? Mas, enfim, isso é só para dizer do perigo que é para o ser humano perder o contato interpessoal. Nós somos bicho de relacionamento. Nós não somos bichos solitários. Muito poucos seres humanos sobrevivem na solidão. E isso está se perdendo no nosso negócio. O vendedor ficou distante do cliente, distante da operadora. Aí a telemedicina talvez afaste o paciente do médico. Eu tenho muita preocupação com isso. Pô, eu não sou contra a tecnologia, não. Eu sou um cara mega antenado com tecnologia. Só que tem uns valores que eu acho que a gente não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Entendeu? É o contato, né? Eu já vou lançar uma campanha aqui. Aí vamos pegar um pedacinho. Seguinte, cliente atendido lá na Fluxo tem visita gratuita presencialmente. A gente vai bancar o corretor de ir até a sua casa, conversar com você e orientar gratuitamente se é bom você trocar o teu plano ou não, ou continuar. Então segue o Fluxo aí, marca lá uma visita com os nossos corretores. Tá? Vamos lá, Ricardo. Para finalizar, existe uma solução real para essa crise que estamos vivendo no setor? A gente já falou tanta coisa. Eu acho que eu falei bastante sobre isso. Eu acho que tem. Tudo sempre... Essa é uma forma que eu estou tentando bancar aqui, de ter esse contato, a gente entender que é humano. Existe uma pessoa do outro lado. Né? A gente está falando de valor, está falando de dinheiro, falando de venda, mas na realidade todo mundo precisa... Saúde e vida não tem preço, amigo. De contato, tem valor. Tem valor. E a gente tem que fazer o possível para viabilizar para uma parte da sociedade acesso à medicina de alta qualidade. Eu acho que esse é um compromisso que a gente que está nesse segmento, cada um no seu papel, mas que a gente tem que ter. A gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Se a gente resolver de uma parte, já é um avanço. Se cada um fizer a sua parte. Pois é. É sempre jogar, empurrar com a barriga, a culpa é do outro. Mas se eu acho que a gente pode fazer uma reflexão, é isso. Órgão regulador, por favor. Estimule a criatividade, estimule o surgimento de inovadores, de empreendedores. Médico é empreendedor por natureza. Médico não é uma mão de obra fabril. Ele é um empreendedor por natureza. Vamos botar o médico de volta no game. Vamos deixar o médico pensar como é que ele pode fazer melhor e mais barato. Traz um benefício para o operador e traz um benefício para o cliente que compra. Você entendeu? Vamos tirar essa necessidade intensa de capital. Não é correr risco financeiro do sistema. Mas facilita um pouquinho a entrada de gente nova. Talvez surjam ideias boas que levem esse segmento para um lugar melhor do que ele está hoje. Porque hoje nós estamos no fundo do poço, cara. Nós estamos no auge da crise. Você não pega ninguém da área de saúde que diga assim, o meu canto está bom. Tá ruim para o cliente, tá ruim para a operadora, tá ruim para o hospital, tá ruim para o laboratório, tá ruim para o corretor. As mesmas pessoas fazendo a mesma coisa vai ter o mesmo resultado. Alguém tem que vir espalhar esse bolinho aí, amigo. A gente vai ter que fazer diferente. Responsabilidade de gente como eu e você que estamos inseridos nisso há muito tempo e que temos que pensar, né, o que a gente pode contribuir. Eu até te agradeço a oportunidade de estar aqui, botando as minhas ideias. Elas nem sempre estão muito aliadas com o ecossistema normal da saúde, mas, de novo, se não tiver alguém que te estimule a pensar... Fale a verdade. Ou que te implique ali, cara, sai da tua zona de conforto, se mexe, né? Porque a sociedade está precisando que seja feito diferente. Ricardo, muito obrigado pela sua contribuição, né, com essas informações muito enriquecedora para
para esse dia, né? Acredito que você que está assistindo, né, conseguiu transparecer um pouco mais das informações por trás dos bastidores do mercado de plano de saúde, né, com essa experiência vasta que o Ricardo conseguiu passar aqui. E você que gostou, curta, comente e compartilhe. E não deixe de seguir o fluxo. Segue o fluxo. Vem com a gente.